Bom dia, nós somos estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto do curso de Administração Pública no Polo de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. O nosso grupo é formado pelos acadêmicos Paulo Afonso Antunes Pedrosa, Fabrício Rezende Rodrigues e Luciano da Silva Meirelles. O trabalho é da disciplina de macroeconomia com o professor Wilson José, tá? E destina-se a esclarecer melhor o modelo ISLM. Então, a fim de tornar didático o que será exposto aqui, começaremos a definir o que é o modelo ISLM. Pois bem, a riqueza no período do mercantilismo era obtida com o acúmulo de metais. Porém, em 1776, com a obra Riqueza das Nações, Smith apresenta nova concepção da riqueza, dizendo que esta é obtida pela organização social baseada na divisão do trabalho e nas motivações pessoais de seus cidadãos. Este pensamento torna-se propulsor da evolução da ciência econômica, sendo criados vários mercados que expressam e buscam o equilíbrio de suas quantidades fundamentais, sendo estes o mercado de bens e serviços, mercado de moeda, mercado de câmbio, mercado de títulos e mercado de trabalho. A macroeconomia era apresentada como ciência pronta, por ainda não ser concretitada. Fato este ocorrido em 1929, através da crise, que necessitou de maior empenho dos economistas para o desenvolvimento da macroeconomia moderna. O economista e autor Keynes escreveu uma nova teoria revolucionária e duradoura. Keynes propõe que existe equilíbrio abaixo do pleno emprego, ao contrário do que era entendido anteriormente, que a remuneração dos recursos a curto prazo são inflexíveis, que as expectativas são muito importantes por afetarem ou influenciarem o consumo e o investimento, dentre várias outras. Anteriormente, a curva de oferta de longo e de curto prazo eram uma só, ou seja, uma reta vertical traçada sobre o ponto do eixo das abscissas, que indicava a capacidade máxima de produção da sociedade, quando todos os recursos estivessem empregados. Estes seriam empregados a qualquer preço, uma vez que os detentores dos recursos aceitariam preços maiores ou menores dentro daquilo que as receitas de venda dos produtos permitiriam. Não haveria motivo para um recurso ficar desempregado, pois a alternativa seria de o detentor ter um ganho igual a zero quando poderia estar ganhando alguma coisa, ainda que de pequena monta. Até então, os economistas trabalhavam com as clássicas curvas de oferta e demanda, tanto para mercados individuais, como em seu somatório para toda a economia, envolvendo os mercados anteriormente citados, ou seja, de bens e serviços, de títulos, de moeda, de câmbio e de mão de obra. Contudo, havia necessidade de um modelo integrador que pudesse expressar conjuntamente pelo menos os três primeiros. Um modelo dessa natureza, que pudesse mostrar o aumento do produto de curto prazo, também estaria ligado ao quinto modelo, ou seja, de quantidade de emprego de trabalhadores e do valor do salário médio pago a eles. Hicks, que era seguidor de Keynes, e Hansen apresentaram a curva ISLM como sendo um entendimento sobre o emaranhado texto de Keynes. Inicialmente, foi rejeitada pelos clássicos, pois estes consideravam os preços sempre flexíveis. Atualmente, este problema não existe mais, pois o modelo ISLM pode ser aplicado a modelos rígidos e flexíveis, e suas análises podem ser utilizadas para o estudo de curto e de longo prazo, o que tornou interessante, pois podem ser utilizadas de maneira generalizada, considerando situações em que os preços são fixos ou flexíveis no curto prazo e os juros tendo variados graus de importância na condição da economia. O modelo ISLM reúne em um só conjunto de gráficos o lado real e o monetário da economia, sendo proposta uma reconciliação entre as duas partes, sempre foco de discussão entre os economistas. O lado Investment e Savings, investimento e poupança, busca relacionar os investimentos
caracterizados por novas obras, equipamentos e tecnologias, e a oferta de recursos que possam custeá-los, sendo estas duas variáveis muito importantes para o desenvolvimento econômico. Já o lado liquid e money, liquidez da moeda, referentes à demanda e à oferta de recursos. Bom, meu nome é Fabrício. Após essa introdução do modelo IS-LM, eu vou tratar aqui da questão por que a curva IS apresenta uma inclinação descendente, ou seja, negativa. A curva IS, ela relaciona o nível da demanda agregada com o nível da taxa de juros, permanecendo constantes todas as outras variáveis, como gastos de governo e tributos. Assim, ocorrendo o aumento da taxa de juros, reduz a demanda agregada em virtude do seu efeito sobre o consumo e investimento. Dessa forma, teremos um gráfico com a inclinação da curva IS na forma descendente, da esquerda para a direita, no âmbito da representação gráfica do modelo IS-LM. Traduzindo, o fato de, com a diminuição da taxa de juros, se verificar o aumento do investimento e, por consequência, do produto, ou o aumento da taxa de juros leva a uma diminuição do produto. Então, podemos dizer que com o aumento da taxa de juros, diminui a demanda por bens a qualquer nível de produto. O equilíbrio do mercado de bens implica que um aumento da taxa de juros vai levar à diminuição do produto, né? Desta forma, como já falado, temos que a curva IS possui uma inclinação negativa. E com o aumento de impostos, a tendência é da curva IS deslocar-se para a esquerda. Agora vamos tratar da questão seguinte, que tem a razão. Por que a razão da curva LM apresenta a inclinação ascendente, ou seja, positiva? A curva LM é assim designada pelo fato de representar o conjunto de combinações entre taxas de juros e níveis de produto para as quais a procura de moeda, representada por L, pelo fato de estar associada à procura de liquidez, iguala a oferta de moeda, representada por M. Dessa maneira, a curva LM assume o gráfico do modelo IS-LM a forma ascendente da esquerda para a direita, pelo fato de o aumento do produto aumentar a procura de moeda para a efetivação de transações, que por sua vez, pressupondo uma oferta de moeda fixa, implica a necessidade de suportar maiores taxas de juros. Então, o equilíbrio do mercado financeiro implica que, com o aumento de renda leve ao aumento da taxa de juros, a curva LM portanto, positivamente inclinada. E com o aumento da moeda, faz com que a curva LM se desloque para baixo. Bom, com tais considerações, damos por encerrado o trabalho. E no mais, bom dia a todos.